Nasci em São Paulo, sempre foi uma convivência muito boa, com todo mundo da minha família. Eu fui a primeira neta mulher, eu fui a segunda neta da família, então sempre fui muito querida por todos, sempre tive todo mundo muito em cima ali, querendo bem, querendo mimar, então confesso que eu cresci bem mimadinha, assim, com todo mundo dando muito carinho, enfim. E, foi uma infância muito boa, assim, sinto saudades. E você lembra, assim, de na sua infância ter alguma mulher como inspiração dentro da sua casa ou dentro da sua convivência? Quem que era essa mulher? Eu lembro muito de ter algumas mulheres, né? Eu tinha uma tia que era a minha tia mais nova, era a tia que ia pra balada, era a tia que vivia a vida dela, que se arrumava, que não era mãe e era uma das poucas, né, da família que não era mãe, que namorava, mas que se divertia. Então eu lembro que eu sempre ficava muito junto dela, assim, que ela ia se arrumar pra sair pra balada, enfim, eu ficava na cama ouvindo ela conversar com as amigas, eu falava, quando eu crescer eu quero ser assim. Então acho que ela, no meu núcleo mais familiar, assim, ela foi minha primeira inspiração. Você falando assim da sua inspiração era talvez o ponto mais fora da curva, comparando as outras mulheres que você convivia, né? E era aquela que de alguma maneira não seguia tantos padrões, né? Ainda não era mãe, não sei se ela virou mãe depois, mas enfim, tinha mais uma juventude, talvez mais liberdade, né? Talvez o que você como criança enxergava era essa liberdade que ela tinha. Isso não quer dizer que você queira ser como ela quando você cresceu, né? Porque as escolhas são particulares de cada um, mas isso mostra um pouco pra gente como a gente tem sede de ter liberdade de escolha, né? Às vezes a gente admira tanto pessoas que escolheram coisas muito diferentes das que a gente vai escolher, mas só por elas terem tido coragem de escolher. Né, eu acho que pra mim também, eu também sou de uma cidade pequena, do interior, uma cidade mais conservadora, com pensamento mais fechado, e eu lembro de histórias assim de pessoas que não se casaram, que não quiseram ter filhos, e hoje eu quero coisas diferentes. Eu tenho sonho de casar, eu tenho sonho de ter filho, mas na verdade não era necessariamente o não casar e não ter filho que me chamava a atenção, mas a liberdade de elas serem quem elas quiserem, quem elas quisessem, né? E eu acho que isso é muito legal quando a gente olha para as mulheres, né? E eu tenho certeza que muitas mulheres também olham para você hoje, muitas meninas, talvez muitas crianças, com esse olhar também, de corajosa, de sair, de trabalhar, de fazer o que você quer. E já puxando para o lado de trabalho, hoje você é líder, hoje você ocupa uma posição de liderança. Quando criança você já tinha essa vontade ou não? Eu sempre soube que meu foco ia ser o trabalho, assim, desde que eu comecei a pensar no que eu queria ser quando eu crescesse e tal. As minhas brincadeiras de infância eram sempre muito ligadas ao trabalho. Então eu sempre brincava que eu estava trabalhando. Era sempre algo que eu tinha muita vontade de fazer. E aí, mais perto de chegar esse momento, minha visão de futuro era, eu quero chegar num patamar na minha empresa. Eu não sonhava em ter filhos, eu não sonhava em casar, eu não sonhava em construir uma família. Não. Então, é até meio difícil, assim, separar o pessoal do profissional, porque quando eu comecei a criar minhas expectativas de futuro, era tudo sempre muito voltado ao trabalho. Então, sim, hoje eu vejo uma concretização de alguns sonhos que a Ju muito novinha teve e que agora eu tenho certeza que era o que ia me fazer feliz mesmo, não era sim, só uma ilusão. E hoje você tá, enfim, você mora em São Paulo, uma das principais cidades do mundo, você tem um cargo de liderança aqui, trabalha no meio corporativo, que também é um meio muito importante na cidade. E quando a gente olha assim para o passado, que você queria isso, essa expectativa e realidade, ela se concretiza ou você acha que é muito mais difícil do que você imaginava que seria? Muito mais difícil, com certeza. Porque eu imaginava que a parte mais difícil de um trabalho é a parte técnica, é você pôr a mão na massa, você fazer. E aí eu descobri que a parte mais difícil, na verdade, é lidar com pessoas. E, enfim, tive experiências muito loucas já, em que eu tive que liderar alguém e eu sofri muito com isso. E eu fui aprendendo algumas coisas, mas também ganhando alguns medos, né? Então eu achei que seria muito mais fácil, que seria, então é só eu organizar ali e fazer acontecer. Mas, na verdade, a parte de lidar com pessoas é a parte mais difícil de tudo, né? E você acha que, às vezes, essa dificuldade das pessoas de ouvirem, de seguirem os seus comandos, de alguma maneira está relacionada ao ser mulher, ao ser jovem, ou as duas coisas ao mesmo tempo, ou não tem nada a ver? Então, eu acho super que tem a ver. A parte de ser jovem também, porque eu acho que no mercado corporativo ainda tá muito assim, acho que tá mudando, mas ainda tá muito assim, de ter pessoas muito mais velhas, de ter homens muito mais velhos que numa mesa sempre vão olhar e conversar com outros homens e não buscar uma mulher e não buscar uma pessoa jovem. Então, eu tive umas crises em determinados momentos
Será que a roupa que eu visto? Será que é a forma como eu falo? Será que é a minha cara, que é muito novinha? E aí você vai, né, entendendo que você tem que, às vezes, se colocar numa posição mais agressiva, né, bem entre aspas, mas pra você ser vista num meio de homens. Então, não deixar a voz baixa, enfim, se posicionar mais. Mas, sim, eu senti várias vezes, isso foi uma questão várias vezes pra mim, assim. E é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Eu acho que no início a gente tenta mudar porque a gente acha que a gente é o problema de alguma maneira, como tudo. A gente sempre acha que a gente é o problema. E aí depois de um tempo a gente vai percebendo que na verdade não, é o olhar das pessoas que não faz o menor sentido, né? Eu lembro de uma vez que eu tinha uma reunião muito importante marcada, assim, que eu estava muito feliz de estar indo naquela reunião, era uma realização para mim. Eu tinha estudado muito sobre o assunto, então eu tinha muitas coisas a agregar, muitas ideias para dar e tudo. E eu lembro, assim, que eu cheguei muito nervosa e, assim, a questão de só ter homens ou só ter mulher na sala não era uma questão ainda para mim. Eu não tinha entendido essa problemática, talvez, assim, de uma forma tão efetiva. Talvez hoje, se eu chegue numa sala só com homens, eu já saiba que eu preciso ter alguma autoridade a mais na hora de falar, alguma coisa nesse sentido. Mas naquela época eu não entendia muito ainda sobre isso. Eu tinha 20 para 21 anos. E eu cheguei numa sala em que tinham 20 executivos com mais de 40 anos. Todos de terno e gravata, cabelo meio grisalho. E eu, com 21 anos... Lembro até da roupa que eu tava de calça jeans, com uma bota, assim. E aí eu cheguei, fizeram uma roda, assim, numa mesa daquelas enormes, todo mundo ali tomando café, não sei o quê, muito chique, muito tal. E eu muito feliz de estar ali entre eles e cada um começou meio que a se apresentar, né, de qual empresa que era e tal. E aí, enfim, tinha uma pessoa que estava fazendo essa organização ali da reunião e cada uma das pessoas começaram a se apresentar e dizer de qual empresa que era. E quando chegou na minha vez... Ele perguntou, e você, como é que é seu nome e quem você está representando? Sendo que ele não tinha perguntado isso para ninguém, não tinha ninguém representando ninguém. Ali eu estava no meu próprio cargo, na posição que eu tomava na época. E aí eu falei o meu nome e falei que eu não estava representando ninguém, que era o meu próprio cargo. Eu vi uma pessoa olhando para outra, assim, aqueles olharzinhos meio assim, mas até ali tudo seguiu normalmente. Eu sei que a gente entrou na primeira pauta, quando eu fui dar a minha ideia, simplesmente eles começaram a falar mais alto e a minha ideia foi completamente ignorada. E aí eu comecei a ficar nervosa com aquela situação, mas também com medo de talvez perder o meu equilíbrio e falar muito alto e a gente não sabe como se comportar, né? E aí eu lembro a minha voz foi ficando mais grossa, a minha postura foi ficando mais reta, eu fui ficando com mais raiva daquela situação. E aí chegou uma hora que eu dei uma ideia, que ninguém tinha falado até então. E aí o cara simplesmente olhou pra mim e falou, tá, próxima ideia sobre esse assunto. Passaram 3 ideias, teve um homem, na beira dos seus 50 anos, que deu a mesma ideia. Foi exatamente a mesma ideia, com as mesmas vírgulas, os mesmos detalhes. E todo mundo se apaixonou pela ideia, a ideia foi feita e o nome dele foi estampado lá na criação daquele projeto. E eu lembro que eu saí daquilo muito revoltada, muito triste, porque eu queria muito aquele cargo que eu exercia, eu queria muito estar naquela reunião com aquelas pessoas, eu admirava muito aqueles homens como líderes das suas empresas, então era um sonho que eu queria muito estar entre eles e de repente eu tava, mas eu não tava entre eles, todo mundo tinha me ignorado. E aí foi um processo, eu lembro até que eu fui estudar visagismo pra achar que eu tinha que cortar meu cabelo pra parecer mais velha, pra achar que eu tinha que usar mais blazer pra parecer mais velha. E aí depois de muito tempo eu fui entender que na verdade eram coisas que talvez eu fosse lidar a vida inteira com isso, né? Eu queria saber se você, nesse mundo corporativo, você já mudou alguma coisa do seu jeito de ser pra tentar ser mais respeitada e mais ouvida? Com certeza, eu acho que eu já me preocupei com a roupa que eu vestia, com o acessório que eu usava, com o meu cabelo, com a forma como eu falava, até eu entender que eu tinha chegado onde eu cheguei, por ser quem eu era. Então, eu acho que isso depende da empresa. Eu acho que eu tive a sorte de estar numa empresa que ser quem eu sou não é um problema. Então, quando você tem a defesa de alguém que está acima de você, de alguém que comanda a empresa, que não vai aceitar que um cliente reclame que você foi de tênis numa reunião, te dá mais segurança nesse sentido. Mas, com certeza, acho que ser mulher tem dessas de pensar não só no lado corporativo, mas de pensar sobre o que você está vestindo, sobre o que você vai falar, sobre a sua aparência em todos os momentos. Você tem que se sentir adequada em todos os momentos. Então, com certeza, acho que eu já passei muito por isso, mas hoje eu tento, óbvio, me adequar
né, as situações que eu preciso me adequar, mas sem deixar meu estilo de lado, que eu gosto, como eu me sinto confortável, né? Porque muitas vezes eu ia mais pomposinha, assim, mas estava totalmente desconfortável. E a fala não fluía, a forma de andar não fluía, então não adiantava de nada, né? Eu parecia um robozinho que não conseguia botar pra fora todo o potencial que eu tinha. Então eu decidi, bom, vou investir então no que eu mais acredito, que é minha cabeça, minhas ideias, e provar que essa parte não é tão importante, né? A parte visual não é tão importante. Eu acho que o caminho que a gente anda, né, que a gente busca, principalmente nessa liderança, que de alguma maneira você influencia as pessoas, né, você está sendo vista como um exemplo de cargo mesmo, de onde as pessoas querem chegar, é a gente conseguir virar essa chave, não enxergar a mulher sempre numa posição de fragilidade, que eu acho que é isso que atrapalha muito na liderança, né? Porque quando a gente pensa num líder, a gente pensa em alguém coerente, que a gente admira, que sabe o que está fazendo, que sabe dar as demandas, que está numa posição de alguma maneira admirada, né? E quando a gente coloca a mulher em provações ou duvida da capacidade dela de liderar, a gente está reduzindo essa mulher a um estereótipo que nem existe mais na nossa sociedade, né? Então, que bom que no futuro as meninas que hoje são crianças e que também sonham com a liderança, elas não precisem passar por essas coisas que a gente está passando agora, que talvez a gente, assim como abriram caminho pra gente antes, que a gente também possa abrir um pouco mais de caminho e que essa conversa nem precisa existir, né? Que a roupa que ela foi, ou que o tom de voz dela, ou que quantas vezes ela precisou repetir a mesma ideia, que isso nem seja uma questão para elas, né? E pra gente concluir o papo com essa vivência que você tem até hoje, ajude hoje, o que é ser mulher pra você? Ser mulher, pra mim, eu acho que é enfrentar desafios 3 vezes maiores que os homens. Eu acho que é ter os mesmos objetivos e não demorar, mas ter que ser tão forte 3 vezes mais do que eles precisam ser. E tem uma frase que eu gosto muito que é: eu não quero ser guerreira, eu só quero ser. Então, eu acho que por enquanto é isso, assim, é ter que lutar muito pelo que quer, mas eu vejo todo o passado, tudo que a gente já conseguiu e, cara, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, pra mim, ser mulher é lutar muito, mas não desistir. Mas eu não quero ser guerreira no futuro, eu quero que as próximas gerações só sejam.